E a Rede Vale Norte recebe, com satisfação, mais uma vez, o comandante Rudinei Pissinger, da Corporação dos Bombeiros Voluntários aqui de Ibirama. Novidades, notícias ótimas. Rudinei, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a quem nos assiste, a quem nos ouve. Exatamente, a gente vem aqui trazer excelentes notícias, né? A gente foi contemplado, então, no projeto do deputado Matheus Cadorim, né? A gente conseguiu o recurso de R$ 300 mil, né? Nós agradecemos a toda a comunidade, a todas as pessoas, né, que nos ajudaram, que votaram em nós, e porque o seu voto, o nosso voto, ele foi de suma importância para que a gente conseguisse, então, realizar, né, essa transformação em um veículo, né, que ele já é um caminhão de bombeiro, na verdade, mas realizar a troca do tanque, né, porque um tanque ele não contempla mais, é um tanque enferrujado, os compartimentos foram criados há 20 anos, né, os equipamentos de 20 anos eram alguns equipamentos, e não o que se tem na atualidade, na modernidade, né? E então a gente fica muito feliz e muito agradecido. É importante também que a comunidade saiba, né, que este recurso ele não vai vir agora, né? Esse é um recurso público, né? Então tem toda uma morosidade que diz respeito ao governo do estado, a questão do deputado estadual, que isso é normal, né? Tem sido que isso é normal. E a tendência é que este recurso venha ano que vem. E como nós temos também o ano político ano que vem, então as datas de entrada e saída de recurso público, eles devem ter algumas alterações, né, que já é de conhecimento de quem trabalha nessas áreas, né. Então nós acreditamos, né, que no mais tardar, antes da etapa política que acontece em todo o território nacional, né, a gente acredita que esse valor já deve estar no caixa dos bombeiros voluntários de Ibirama, né, para a posterior aquisição, então, né, deste novo tanque de combate a incêndio e resgates, né, para os bombeiros voluntários de Ibirama. Novamente, eu reitero aqui, eu agradeço a todos que votaram em nós. E outra situação, como é de comum conhecimento da comunidade também, recentemente nós sorteamos uma rifa, né, que foi dia 1º de novembro, que aconteceu no aniversário dos 42 anos do quartel, nós vamos comentar a seguir. Mas eu agradeço também, né, novamente a toda a comunidade, a toda a região, a todas as pessoas, seja ela uma pessoa pública ou uma pessoa privada, uma empresa privada, né, que nos ajudou, né, e a gente agradece de coração porque você não está ajudando ao Rudinei, né, eu sempre falo isso, você está ajudando os munícipes de Ibirama, principalmente os munícipes da região que são atendidos pelos bombeiros voluntários de Ibirama, que são a Piúna também, José Boiteus também, né. Então você está ajudando toda essa região e também a região que nós prestamos apoio, que pode ser toda a região aqui Vale Norte, também a região de Ascurra, quando for necessário, ou até mesmo Lontras, Rio do Sul, se assim nós formos chamados, né? Então, novamente nós agradecemos, né, para você que nos ajudou comprando a rifa, um bilhetinho de R$ 5, ou um bloco, ou vários blocos, né? Nós agradecemos imensamente de coração. Quanto que o Bombeiro Voluntário de Ibirama, então, arrecadou com a rifa? Nós arrecadamos, então, um valor total de R$ 107.500. Nós arrecadamos. E o que será feito, então, com este valor, né? Este valor, ele será utilizado numa contrapartida, num projeto que nós temos com o Lions Internacional, né? Mas que projeto que é esse? Novamente, né, eu digo que nós temos um projeto para aquisição de um caminhão novo. Com um caminhão novo, sim. Um caminhão que ele não existe, então, na nossa região. Este caminhão, ele vai ser um veículo 6x4, né, com a maior capacidade de água e também com um guindaste em sua traseira, com a possibilidade de termos atendimentos a grande altura, né, de até 30 metros, e também a possibilidade de içamento de cargas, né, que tomam sobre veículos. Então, este valor de R$ 107.500, né, R$ 107.500, ele será utilizado nessa contrapartida. Nós estamos pleiteando ao Lions Internacional R$ 500.000. Então, R$ 500.000 com mais R$ 107.000, a gente vai utilizar este para a compra deste guindaste. Este valor desse equipamento está cotado hoje próximo da casa de R$ 700.000. Então, ainda a gente pode perceber, né, que tem uma diferença, mas nós vamos correr atrás desse valor, os outros Lions vão nos ajudar, né? São Lions de Ibirama, Presidente Getúlio, Blumenau, entre outras instituições. Nós vamos correr atrás, nós vamos conseguir.
porque nós vamos comprar um equipamento de ponta, né? Por que que é um equipamento de ponta? Porque nós não podemos comprar equipamento de má qualidade. Porque no final esse projeto, né, é um caminhão, é uma transformação de bombeiro, ele é um guindaste, né? Ele é um equipamento no total de mais de 2 milhões de reais. Então, a gente realizar um investimento no valor de 2 milhões de reais, ele não ser um equipamento que ele vá contemplar a nossa necessidade para atender o munícipe e a região, né? É jogar recurso público fora e recurso privado fora. Então, por esse motivo, os equipamentos que foram comprados, né, ou que serão adquiridos também, né, serão equipamentos de ponta e de marcas extremamente conhecidas, né, da nossa região. Então, quando você vira este veículo passando, né, por exemplo, o chassis, vai ser adquirido um chassis Scania. Não estou difamando as outras marcas, não é isso. Mas hoje, né, o chassis Scania na área bombeiril, é importante deixar dito isso, na área bombeiril, ele é o melhor chassi que tem para o mercado de bombeiro. Por quê? Porque o chassi Scania é o único bombeiro que ele nasce caminhão de bombeiro de fábrica. Nenhuma transformadora hoje no Brasil ela faz isso. Ela vai fazer o quê? Pegar um caminhão rodoviário ou um caminhão off-road e vai dizer aqui, ó, esse é o veículo que eu tenho e você transforma. Diferente do caminhão Scania, da marca Scania. A marca Scania ela vai fabricar um caminhão bombeiro com as características de caminhão bombeiro em que nós necessitamos, com algumas situações específicas. Quais? Exemplo, uma tomada de força que a gente consiga realizar uma colocação de uma bomba de 1.000 galões. Por quê? Porque se a intenção é colocar um muque na traseira, a gente tem que levar água na ponta deste muque para realizar combate a incêndios, ou seja, então ela tem que fazer elevação de mais 30 metros de altura. Pensando também em outras edificações, que é para ter toda a região. Então essa bomba de 1.000 galões, ela tem uma grande pressão e principalmente uma grande vazão. Ela tem uma capacidade de aproximadamente 4.000 litros de água por minuto de vazão. Então ela também será utilizada em grandes incêndios, né, como aconteceu alguns anos atrás em Presidente Getúlio, e também como nós já atendemos em José Boiteus e aqui em Ibirama. Então a bomba de incêndio, né, ela será utilizada para essas finalidades. Então esse foi um dos principais motivos, né, entre outros, como eu comentei ali da Scania, né, que foi escolhido o chassis Scania para contemplar este projeto, né. Temos ainda a transformação, mas estamos na questão de orçamentos, para ver quais serão as empresas que iriam participar e principalmente qual será a ganhadora. Mas o guindaste, a princípio, temos uma marca pré-definida, a gente não vai divulgar agora que a gente não fechou, né, então também não é justo, né? Mas quando a gente fechar a marca do guindaste, a gente também trará notícias a você que está nos assistindo, está nos ouvindo, né? Porque é justo para toda a nossa população e toda a comunidade. E como eu comentei, né, o Bombeiro de Ibirama, então ele fez 42 anos de história agora no dia 1º de novembro. O comandante, é importante todas essas informações para deixar claro, né, a quem está nos acompanhando, mas diante de tudo isso mostra a credibilidade que os bombeiros construíram durante todos esses 42 anos, né? 2 campanhas simultâneas, a rifa e também a votação, mostrando, né, esse critério importante que é a credibilidade. Mais de 100 mil reais na rifa e 300 mil concorrendo aí com diversas instituições, diversos projetos no estado, entre as 20 contempladas ficando em 14º. Sim, exatamente. Mostra muito bem enfatizado, eu agradeço por isso, o quanto que o bombeiro, né, bombeiro voluntário de Ibirama, neste caso, né, ele tem uma alta credibilidade dentro do nosso município, da nossa região, né, e isso nos deixa muito feliz, né, muito feliz mesmo, tendo em vista que a comunidade, ela sempre nos ajuda, ela sempre nos apoia, né, e quando eu falo a comunidade, eu não falo só a pessoa física, eu falo as empresas privadas, o setor público de uma forma geral também, né, então isso nos deixa muito feliz e faz também que a gente se sinta cada vez mais, né, entusiasmado para correr atrás de novos projetos, né, de novos veículos, novos equipamentos que também virão, né, para realizar o atendimento a nós, né, não a nós bombeiros, mas a nós como comunidade, a você como comunidade, a você que nos assiste, né, como comunidade, porque como eu falo várias vezes, né, o bombeiro de Ibirama, ele é de quem? Ele é da comunidade, porque nós nascemos da comunidade, né, nós não somos servidores públicos, né, do governo do estado, diferente do bombeiro militar, né, nós somos bombeiros voluntários, porque nós, quando eu falo, é aquelas pessoas que estavam lá atrás, né, elas sentiram o anseio, sentiram a falta de um serviço de emergência no município de Ibirama e região, né, e qual foram atrás e com muita dedicação, muita vontade, muita garra,
conseguiram realizar o primeiro passo e montaram uma associação com a ajuda de todas as pessoas, né, e entes públicos e privados que tinham disponível naquele momento, né? Agora vamos falar dos 42 anos, né? Você está como comandante neste momento frente à Corporação dos Bombeiros Voluntários. Parabenizar todo o trabalho dos outros comandantes, das diretorias que passaram durante todo esses 42 anos e falar da programação então para esses 42 anos. Então, né, primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer as pessoas que iniciaram, porque isso eu falo com experiência própria, né? Se não é fácil hoje, e hoje nós temos uma condição financeira, como a gente acabou de falar agora, né, totalmente diferente do que era há 42 anos, né? Uma condição de estrutura física, de veículos, de equipamentos, né? Então, a primeira coisa que a gente fala é o quê? É o agradecimento àquelas pessoas que deram o pontapé inicial. Esses homens e mulheres, né? De verdade, vocês são fenomenais, né? A gente não pode falar um palavrão aqui, mas vocês são fenomenais. Vocês tiveram muita garra, muita vontade de fazer acontecer algo que eu falo assim, ó, que muitas pessoas não teriam hoje, né? Porque o processo é dificultoso, é amoroso, e vejo assim que cada vez mais, né, as pessoas precisam de um serviço de emergência, mas é dificultoso colocar. E lá atrás era mais ainda, porque além de não ter dinheiro, né, de não ter veículos, de não ter equipamentos especiais, viviam literalmente do quê? Da cara e da coragem, da vontade de fazer a diferença. Não que nós não tenhamos, né, mas eu tiro meu chapéu para vocês, porque naquela época se trabalhava com uma bota 7 légua, né, antes de vir os fardamentos, porque eu tô falando lá quando começou, né, que as pessoas foram lá, se juntaram um grupo de pessoas e começaram a trabalhar, né, emprestavam-se caminhões, né, com camisa social, e de uma certa forma iam realizar o atendimento. Talvez a você que nos assiste, você não sabe, né, mas aquelas pessoas pagavam as despesas do quartel. Hoje, as despesas do quartel, elas são pagas pela arrecadação da conta da luz, convênios públicos, ajudas da comunidade, né, do ente privado também, né, das empresas no caso. Mas naquela época, se queria um queijo, se comprava um queijo. Se você queria algo, ou você queria um arroz, né, você comprava arroz, você trazia a sua comida. E os meus parabéns, né, o meu agradecimento especial a essas pessoas. E também aquelas pessoas que passaram, né, seja pelos conselhos administrativo, deliberativo e fiscal, e também pelo operacional do quartel, né, que juntos somaram, né, e trouxeram aonde nós estamos hoje. Todos, sem exceção, colocaram um tijolinho, né. O que nós fizemos hoje? Estamos colocando mais um tijolinho, né, e as próximas gestões que virão também colocarão outros tijolinhos, né, e farão que cada vez mais, né, essa edificação, de uma forma geral, ela cresça e a gente consiga realizar um atendimento melhor a quem? A nossa comunidade. E eu digo sempre, né, eu também sou a nossa comunidade, eu já precisei de serviço de emergência, né, tanto para acidentes veiculares, também para atendimentos clínicos, né, então o nosso agradecimento especial para a nossa comunidade que sempre nos ajudou e essas pessoas, né, que fizeram a diferença e fez, né, que nós estejamos aqui hoje gravando essa entrevista com vocês. O comandante, a gente sabe que todos os anos muitos membros da comunidade desejam parabenizar os bombeiros, né? Eles fazem isso através da rede social, mas muitos desejam ir pessoalmente. Há alguma programação especial para receber esse público? Nós tivemos uma programação, né, que foi no dia do bombeiro, no dia 2 de julho, né? Sim. Nós fizemos ali, que foi mais visando o público interno, né? A gente vai deixar bem claro isso, porque é um agradecimento para os nossos bombeiros também, né? A gente não abriu, então, a porta para a comunidade em geral, né? Mas a porta do bombeiro, né, ela sempre está aberta. A gente não faz um dia em específico, né? Para a comunidade. Por que a gente não faz um dia específico? Porque o bombeiro, ele sempre estará de portas abertas, né? A gente tem, né, e graças ao bom Deus que a gente tem isso, né, a gente tem muita visita de quem? De pais e crianças. E todo final de semana tem pais e crianças querendo conhecer o quartel. Por quê? Porque a criança, ela tem aquela vontade, ela vê uma viatura, ela vê o caminhão do bombeiro, ela tem aquele anseio, né, aquela vontade. Então, você que nos assiste, você que nos ouve, por favor, se você tem vontade, vá conhecer. Por que eu digo isso? Porque é importante para você incentivar o seu filho, né,
a conhecer uma área que até então ela não é tão conhecida. Né? Vá conhecer o quartel, vá saber aonde é empregado o teu dinheiro, né? Seja o teu dinheiro através de impostos, como aconteceu recentemente, ou o teu dinheiro de forma direta, né? Que é eu comprando uma rifa, ajudando a conta da luz. Então vá conhecer. Vá conhecer os equipamentos que a gente tem à disposição da nossa comunidade, vá conhecer a nossa frota, a nossa estrutura e, por favor, levem seus filhos. A gente vai mostrar toda a nossa estrutura, vamos fazer uma prática com uma criança que vai ser bem legal, botar uma roupa de incêndio do tamanho de uma criança que a gente comprou recentemente, né? Vamos montar uma linha pressurizada para brincar um pouco com a criança, vamos dar uma volta com o caminhão do bombeiro, né? A gente até pede desculpas, né, para os nossos vizinhos ali, que às vezes a gente anda com a sirene ligada sem ser uma ocorrência, né? Por um espaço curto de 5 a 10 segundos, mas é para quem? Para fomentar a atividade bomberil, né? Porque nós precisamos fomentar a atividade bomberil para essas crianças que estão vindo, porque as crianças, elas serão o nosso futuro, e não é o meu futuro, é o nosso futuro, elas irão nos substituir em tudo, literalmente, porque elas, né, irão assumir os nossos lugares, os nossos postos, né, aonde nós estamos. Então a gente trabalha muito, muito, muito hoje nas crianças, né, porque literalmente as crianças são o nosso futuro, né, e também é uma realidade, né, a gente tem que fazer com que essas crianças, elas sejam adultos melhores, né, que não vão para caminhos que talvez nós não julgamos tão corretos, né, e a gente não está aqui para discutir se é certo ou errado, né, mas esse é um julgamento individual de cada um, né. Então a nossa intenção é fazer o quê? Que essa criança, né, ela migre para um caminho que nós julgamos ser melhor ou mais adequado, né. Então, sempre traga a sua criança, né, para conhecer o Bombeiro Voluntário de Ibirama, também traga para fazer parte, né, através dos projetos Bombeiro Mirim, Bombeiro Petis, Bombeiros Juniores, né, que você sempre, dentro da possibilidade, né, dentro da faixa etária, será contemplado. E nós agradecemos de coração. Comandante, obrigado pela presença, parabéns por esse trabalho, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado a todos, né? E se me permitirem só mais um minutinho, se você tem interesse de fazer parte dos Bombeiros Voluntários de Ibirama, né? Fica aqui o convite. Agora, de novembro até final de dezembro, será lançada outra campanha, né? Que é qual campanha? A de arrecadação de bombeiros, né? Porque para eu estar aqui, né, nós precisamos de bombeiros, de pessoas que vão trabalhar, né, em prol da nossa comunidade. Então a gente vai lançar agora então um edital, né, para angariar voluntários. E se você tem interesse de fazer a escola de formação bombeiro voluntário, por favor, venha fazer, venha realizar, que você não vai se arrepender. A escola de formação de bombeiro, ela tem agora a previsão de 1 ano. Nós mudamos o conteúdo, né? Não mudamos a carga horária, não mudamos os assuntos, mas foi mudado sim os dias. Nós tínhamos uma escola de formação que durava 2 anos, a escola de formação, então era uma escola de formação muito longa. Nós reduzimos a escola de formação para exatamente 1 ano, então ela começa em janeiro e termina em dezembro, porém, serão alguns finais de semana em imersão, né? Vai ter aula no sábado, vai ter aula no domingo, mas o benefício é que se acaba a escola de formação dentro de 1 ano, né? E a pessoa não fica ali 2 anos sendo escola de formação, que é muito longo, né? Então, a gente pede, por favor, se você tem interesse em ajudar o próximo, fazer a diferença, nos procure na rede social, faça a sua inscrição, que eu garanto que você não vai se arrepender, porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar desse conhecimento para os socorros, né? E ele vai ser de suma importância para quê? Para salvar um parente seu que está engasgado na sua frente e você não tem o conhecimento mínimo e hábil para conseguir resolver esse problema. E eu falo de experiência prévia, né? Eu desengasguei recentemente a minha esposa, ela estava engasgada, tomou um remédio, né? Gestante, e eu consegui reverter em casa, o quadro de engasgo, né? Então, se eu não tivesse conhecimento, eu poderia ter perdido a minha esposa e o meu filho porque ela estava em idade gestacional final. Então, assim, se você tem a vontade de fazer a diferença e de fazer a diferença pelo próximo, venha fazer e venha conosco. Você não se arrependerá. Muito obrigado.